Olá! Na aula de hoje daremos continuidade aos tópicos vistos na nossa primeira parte do conteúdo do movimento harmônico e especificamente nessas oscilações les trago hoje para relembrar o movimento harmônico simples. Nesse caso, nessa imagem observa-se uma animação onde há uma massa e duas molas que estão movimentando esse objeto. Observa-se o seu deslocamento, a sua velocidade e a sua aceleração. Igualmente como a força que o conjunto de molas fazem sobre o próprio bloco. E para aquilo comecemos com essa relembrada. A posição em função do tempo de um sistema composto por uma massa e uma mola presa horizontalmente a essa parede, e esse objeto se pode deslizar sobre essa superfície sem atrito algum, sendo puxado uma distância a inicialmente e partindo, liberando desde essa posição com uma velocidade nula, ou seja, deixando livre, a mola tenta puxar e recuperar o seu formato, o seu comprimento natural, e dessa forma esse objeto ganha velocidade passando pelo ponto meio e dessa forma conseguiria depois chegar até o canto contrário, onde a mola experimentaria uma compressão e essa compressão seria máxima e observaria-se que essa compressão está associada com esse deslocamento inicial. Tínhamos obtido na aula anterior que a posição desse objeto em função do tempo é muito bem comportada. É uma função que tem uma amplitude que está associada à diferença de posição inicial em relação ao comprimento natural da mola e o cosseno de ômega t. Nesse caso, se diz que é uma função muito bem comportada e, portanto, tão maravilhosa a sua solução, que em física referencia-se como sendo um movimento harmônico, ou seja, que tem beleza por trás desse movimento. Um movimento harmônico simples pelo fato de ser somente uma massa que oscila em torno desse ponto médio, desse zero, com uma única frequência angular. Ou seja, que essa frequência angular é precisa ou caracterizada mediante a constante elástica da mola e mediante a massa do próprio objeto a ser movimentado. Essa frequência pertence a esse sistema. Em outras palavras, é uma oscilação caracterizada por esse cosseno, cuja única frequência está associada a essas características próprias do sistema. Ou seja, um sistema que oscilaria por sempre para sempre com a mesma frequência, mantendo-a independente do fenômeno que acontece. É algo hipotético, por isso se diz que o sistema é simples, mas ao mesmo tempo é harmônico pelo fato de ter harmonia, pelo fato de ter beleza, a sua resposta a uma única frequência de oscilação, frequência angular, mas tem também frequência normal, ou simplesmente frequência linear. A frequência angular e a frequência linear, a única diferença é o fator 2π, aonde se representa como sendo 2π vezes a frequência linear, é a frequência angular, fazendo associação com o período próprio das funções trigonométricas, 2π radianos. Dessa forma, tem-se a frequência tem-se a frequência linear, e o recíproco da frequência linear é o período da oscilação. Mais uma vez, vale a pena relembrar que o período aumenta se o objeto tem mais massa, implicando que aumente a sua inércia, e sendo mais dificultoso mudar o seu estado de movimento, mas também o período diminui se a constante elástica da mola aumenta, sendo uma mola muito mais rígida que consegue se deslocar, mas nesse deslocamento tem uma maior força, maior que essa, ou seja, uma mola que para deslocá-la há que fazer um maior esforço. A velocidade, tínhamos visto, e por simplicidade em física, expressa-se como sendo a taxa de variação instantânea. Por simplicidade, essa variação instantânea expressa-se, resumidamente, como um ponto na parte superior dessa coordenada, dessa grandeza física. A posição em função do tempo expressa dessa forma a derivada temporal, implicando que seja equivalente à derivada da função cosseno, onde a sua derivada é negativa, mas o seu argumento sai multiplicando essa constante, que é a amplitude de oscilação, resultando em um seno com a mesma frequência angular da oscilação. Les lembro que a frequência angular da oscilação é o elemento que permite transformar tempo em radianos, pois essa informação que está aqui expressa-se em radianos por segundos, implicando que seja o fator de escala
para que o argumento da função trigonométrica seja expressa não em unidades do Sistema Internacional de Física ou no Sistema Internacional de Unidades, seja expressa em radianos, unidades puramente matemáticas, que são os argumentos de entrada de uma função trigonométrica. Ao mesmo tempo, poder-se expressar a aceleração como sendo a segunda taxa de variação em relação ao tempo da posição, implicando que sua escrita simples seja com 2 pontos na parte superior. Sempre que se observa um ponto, é a primeira derivada temporal, e 2 pontos, a segunda derivada temporal dessa grandeza física. Dessa forma, obtém-se, mais uma vez, a derivada do seno, considerando o negativo, e o cosseno, mas esse argumento sai multiplicando, e fora do conceito de derivação, o importante é observar que a velocidade tem uma diferença de fase entre o cosseno para o seno, com esse sinal negativo. E a aceleração tem o mesmo comportamento cosseno, fora da amplitude, mas está com o sentido contrário, está em contrafase. Dessa forma, pode-se dizer que a aceleração associa-se com a posição. Mais uma vez, é a mesma equação diferencial que tínhamos obtido anteriormente, a equação que caracteriza o movimento harmônico, nesse caso, o movimento oscilatório, o movimento harmônico simples do sistema, massa e mola. Quando representam-se essas grandezas físicas graficamente, observa-se que a posição, no instante inicial, era máxima, chegará um tempo em que atingirá sendo a menor possível, negativa, a mesma amplitude, quando tem meio do período de oscilação. O período significa retornar à mesma configuração inicial, é o que significa essa informação, o período, o tempo que gasta em fazer um ciclo. Esse tempo e 2 vezes o período voltará à mesma configuração inicial, partindo da mesma posição. Por outro lado, a velocidade está diferente. Visualmente se mostra que inicialmente partiu do repouso, portanto é 0. Mas quando passa pelo ponto médio da sua posição em x, ou quando a mola apresenta não apresenta nem esticada nem compressão, ou quando a posição da massa passa pelo referencial 0, fazendo alusão ao comprimento natural da mola, a velocidade será máxima, no sentido contrário, pois está indo de direita para a esquerda. A diferença desses 2 gráficos é uma mudança de fase equivalente a π meios, ou 90 graus. Nesse caso, a principal diferença entre uma função cosseno e seno é essa fase. Uma fase dizendo-nos que quando a posição é a máxima, positiva ou negativa, a velocidade é mínima, é 0, é nula. 0 e 0. Quando a velocidade é máxima, positiva ou negativa, a posição é nula, passando sempre pelo ponto 0, o ponto do comprimento natural da própria mola. Isso que significa a interpretação desses gráficos, que oscilam com uma única frequência, a frequência angular. Ao mesmo tempo, a aceleração está em contra dessa posição, está em contrafase, diria-se que está em fase, mas com um sinal contrário. Peço desculpas, está em sinal contrário. É a máxima, portanto a aceleração é a mínima. Quando a posição é o valor mínimo, a aceleração é a máxima. Que tem implicação daquilo? O que significa essa diferença de sinal? Pois basicamente é um sinal, no sentido contrário. Implica que quando a posição é máxima, a força nessa posição máxima está assinalando o sentido contrário. Age a força que seria e que expressa-se mediante a segunda lei de Newton como a massa vezes essa aceleração. O sentido da aceleração será associado à direção de retornar sempre ao ponto central. Então, está o máximo deslocamento à direita, a força e a aceleração assinalam até o ponto médio. Está o máximo deslocamento à esquerda, a força e a aceleração assinalam o ponto médio. Isso que significa que seja o sinal contrário, em contra desse deslocamento apresentado pela posição. A aceleração tem um fator de escala, vezes a frequência angular, a segunda potência, e a velocidade tem vezes a frequência angular. Mas nesses gráficos o importante é o raciocínio e a compreensão fora desses fatores de escala, que também estão associados com a equação diferencial que descreve o movimento. Mas há outra informação que o movimento
oscilatório, e nesse caso o movimento harmônico simples, apresenta. E é justamente as energias. Se diz que há uma esticada da mola inicialmente, mas essa esticada da mola está associada a uma energia potencial elástica armazenada nessa configuração. O máximo deslocamento sendo A, portanto, a mola esticada ou comprimida a priori apresenta a mesma quantidade de energia armazenada, e essa energia armazenada interpreta-se em física como sendo uma energia potencial. Nesse caso, a energia potencial elástica expressa-se em função da constante elástica, a metade da constante elástica, vezes o deslocamento, que está associado a quanto mudou a sua posição em relação ao comprimento natural da mola. E essa resposta do deslocamento tinha-se visto anteriormente a função posição, ou seja, implicando que dependa do cosseno à segunda potência, dependa da amplitude à segunda potência, e o seu comportamento sempre será positivo, ou seja, que nesse caso oscilaria com uma taxa diferente de oscilação. Vamos ver se me faço entender. Quando se faz o gráfico, observa-se que a parte negativa do gráfico agora será positiva. Isso é um raciocínio puramente matemático. Mas o raciocínio físico diria que quando chega até o ponto da metade, quando chega ao ponto do alongamento zero, a energia potencial elástica é nula. Mas quando comprime-se a mola indo esse objeto de direita para a esquerda e resultando na região negativa, também haverá um armazenamento de energia potencial elástica, até chegar na posição menos A. Mas sendo um módulo ao quadrado, ou sendo o deslocamento à segunda potência, é equivalente a um alongamento, é equivalente a uma esticada, uma compressão, para o armazenamento de energia potencial elástica. Isso implica que a frequência de oscilação, mas para o caso da energia potencial, dobre. Nesse caso específico, agora oscilaria com uma frequência efetiva, sendo 2 vezes a frequência angular. Mas o raciocínio e a compreensão está associado com o armazenamento de energia potencial elástica. Mas quando tem isso, quando tem a menor energia potencial elástica, haverá outra manifestação de energia, pois o objeto está se movimentando de direita para a esquerda, implicando que é uma energia associada ao seu movimento, a energia cinética, que expressa-se como sendo o meio da massa do objeto vezes a sua velocidade à segunda potência, independente por completo do seu sinal, pois essa informação à segunda potência, o único que está dizendo é quão rápido desloca-se, mas não tem importância o sentido do deslocamento. É quão rápido se desloca, qual a quantia de velocidade que esse objeto apresenta. E essa quantia de velocidade à segunda potência sempre será positiva. Observemos que ômega à segunda potência, ou a frequência angular à segunda potência, é equivalente à razão entre a constante elástica pela massa do próprio objeto, implicando que, quando expressa-se todo esse elemento à segunda potência, implicaria diretamente que a massa se simplifique com o elemento que surge aqui, esse fracionário, e expresse-se em função da constante elástica. Vamos ver se me faço entender. Quando substitui-se esse ômega por essa expressão de ômega à segunda potência, em virtude de que a segunda potência distribui-se nesse fator, obtém-se que há uma dependência com a constante elástica, com a amplitude inicial e com o seno à segunda potência, cujo gráfico é muito similar ao anterior, mas tem uma desfase de π-meios. Quando esse valor de energia potencial é máxima, a energia cinética é mínima. Quando a energia cinética é máxima, a energia potencial elástica é mínima, e assim por diante. Mas o importante desses gráficos é a compreensão do fundamento por trás dessas noções físicas, principalmente quando calcula-se a energia total do sistema. E nessa situação, não havendo outras manifestações de interações, simplesmente a velocidade e a força elástica da mola, a energia total do sistema expressa-se mediante a soma da energia cinética mais a energia potencial elástica. As únicas 2 manifestações possíveis para esse sistema harmônico simples, implicando que seja em comum para ambas energias o fator 1/2 da constante elástica vezes a amplitude à segunda potência, vezes, agora sim, a contribuição da energia cinética, da energia elástica com cosseno ao quadrado e a energia cinética com seno
ao quadrado. Mas esse elemento que está aqui entre corchetes é o que conhece-se como sendo a identidade ou uma identidade trigonométrica. Só existe uma. As outras são consequências dessa primeira. Essa daqui simplesmente nos diria que esse elemento entre corchetes é equivalente à unidade e, portanto, a energia total do sistema é uma constante. Uma constante que expressa-se, para não ter confusões, é um elemento que nunca varia, uma informação, uma grandeza física que permanece sempre a mesma, em função da constante elástica e em função da esticada inicial, da compressão ou da deformação inicial do sistema massa-mola à segunda potência. Esse elemento constante, quando representa-se visualmente nesse gráfico, resulta na soma das energias, sendo a mesma sempre e por sempre, o mesmo valor, mantendo a energia conservativa. Mas se não fosse conservativa a energia, se houvesse algo mais associado ao nosso dia a dia, se a superfície tivesse um atrito, portanto, uma fricção, é uma energia que dissipa-se em forma de calor, porque a superfície esquenta-se depois dessa fricção existente. O que acontece? Como poderia observar-se essa oscilação no caso específico de haver uma fricção com a superfície? Esse atrito. Para aquilo antes, observemos dinamicamente esse movimento do sistema massa-mola, como varia a posição, a velocidade e a aceleração. O vetor aceleração, mais uma vez, sempre assinalará o ponto médio, o ponto onde tem o comprimento natural da mola. Mas se tem atrito, se tem fricção com a superfície, o movimento, a sua energia não permanece constante e o movimento observa-se que amortece-se até parar, até que a força da própria mola não seja suficientemente intensa para pôr em movimento esse objeto em virtude da força de atrito, pois sempre haverá algum coeficiente de atrito que caracterize o contato entre ambas superfícies, a superfície da caixa com a superfície dessa posição horizontal, ou dessa superfície horizontal, perdão. E amortece-se por completo a energia desaparecendo. Para aquilo, comecemos fazendo esse exercício número 2, que diz que uma massa M sobre uma superfície lisa, fora de qualquer atrito existente entre a superfície com esse objeto de massa M, está presa essa massa a duas molas de constante elástica diferente. Ao deslocar o objeto uma distância x à direita, como observa-se nessa parte, x à direita, as molas de constante elástica diferentes reagem criando ou agem de forma diferente sobre o próprio objeto, com forças, uma para descomprimir-se e outra para desesticar-se, uma força F1 e uma força F2, em relação a essa posição de equilíbrio, onde é o comprimento natural do sistema. Quando se puxa para a direita uma distância x, começa o movimento oscilatório. Primeiro, calcular a posição em função do tempo se inicialmente foi deslocada uma distância a. E b, mediante a conservação da energia, de obter o módulo da velocidade máxima, que por nossa intuição e em relação ao descrito anteriormente, a velocidade máxima será obtida no seu módulo quando o objeto de massa m passar pelo ponto médio, pela posição x igual a 0. Mediante a segunda lei de Newton, tem-se que o somatório de todas as forças que agem horizontalmente, e observando essa parte B do gráfico, ou da representação, ou essa figura na parte B, as forças que agem são forças elásticas. A força elástica da primeira mola em relação a esse deslocamento e a força elástica da segunda mola em relação ao deslocamento x, como observa-se nessa imagem, implicando que esse objeto não esteja em equilíbrio entre forças e, portanto, experimentará uma aceleração. Conhecendo a sua massa, tem-se a segunda lei de Newton, mas com base nessa escrita pode-se dizer que o elemento da esquerda resume-se a ser um deslocamento em comum para ambas molas e em relação a essa constante elástica da primeira mais a segunda. E dessa forma, essa soma, deixando também em evidência o sinal negativo, uma força que opõe-se ao deslocamento apresentado pela própria mola, esse elemento entre parênteses poder-se expressar ou resumir a ser
algo mais bonito, uma constante elástica equivalente entre essas duas molas, implicando que a equação diferencial obtida, que denota a taxa de variação ou a segunda taxa de variação temporal da posição da função, poder se escrever mediante essa constante elástica efetiva ou equivalente para essas duas nessa configuração, dividida pela massa do próprio objeto. Ou seja, que essa será a equação do movimento, similar ao caso anterior, mas nessa situação há duas molas que de forma em conjunto, agirão equivalentemente a ser uma mola com uma constante elástica igual à soma linear entre si, entre as molas. Portanto, a função que descreve a posição em relação ao tempo dependerá da amplitude inicial, como o próprio problema ou enunciado diz, uma amplitude A, da frequência angular da oscilação, que nesse caso específico expressa-se em função da constante elástica equivalente desse sistema de duas molas horizontais e que pertencem ao mesmo plano da oscilação, dividido pela massa do próprio objeto. Dessa forma, a frequência angular será maior quando a constante elástica seja maior, quanto mais rígida seja nas molas. A frequência angular da oscilação diminuirá quando a massa do objeto aumentar, implicando que uma maior massa há uma maior inércia e, portanto, é muito mais difícil mudar o estado do movimento dos objetos. Se fosse uma formiga, é fácil de deslocar o seu movimento, mas se fosse um elefante posto nessa posição, é muito mais complicado em virtude da sua grande massa para se deslocar e fazer essa oscilação. Por outro lado, a energia que tem essa configuração é a energia inicial, energia elástica, da primeira mola alongada e da segunda mola comprimida, implicando que seja em comum associadas à energia efetiva ou energia equivalente a essa mola que expressa-se como sendo a soma linear entre as constantes elásticas das molas, sendo igual ao meio dessa constante elástica equivalente vezes a amplitude inicial da oscilação, nesse caso A, como o próprio enunciado diz, a segunda potência. Essa energia armazenada transformar-se-á em movimento e será a máxima justamente quando a mola recupere ou a configuração das duas molas recupere o comprimento natural, quando passe esse objeto de massa m pela posição x igual a zero, implicando que será equivalente a energia, será equivalente a energia elástica transformar-se por completo em energia cinética. Nesse caso, lhes peço um pouco de paciência pelo fato de fazer a escrita de velocidade com v e não com x ponto a segunda potência, mas poder-se fazer equivalentemente, sendo v a amplitude da velocidade, nesse caso a velocidade máxima que terá esse sistema oscilatório, expressa-se mediante essa última equivalência, implicando que os fatores o meio simplifiquem-se e a velocidade, a primeira potência, resulta expressa em relação à razão da constante elástica pela massa vezes a amplitude. Mais uma vez, esse fator que está aqui, entre as raízes, ou entre essa raiz, é o equivalente à frequência angular da oscilação. Mais uma vez, obtém-se que a velocidade máxima será igual à amplitude da oscilação, mas a amplitude da velocidade da oscilação. Observem também que as unidades físicas, as unidades dessa amplitude da velocidade têm unidades de velocidade, têm unidades de comprimento por tempo, pois a frequência angular da oscilação são radianos por segundo, vezes amplitude, que é comprimento por tempo, nesse caso, unidades de velocidade. Por outro lado, pode-se fazer uma conexão entre o movimento circular uniforme e o movimento oscilatório, o movimento harmônico simples. Observem esse objeto, mudando a sua posição,
e a sua orientação, mas sempre permanecendo à mesma distância em relação a essa origem ou a esse cruzamento dessas linhas tracejadas. Se alguma pessoa está observando esse movimento sobre uma mesa, onde o raio desse movimento expressa-se mediante a letra a sua posição em X, descendo seu olhar, observaria que esse ponto específico, que tem uma velocidade vetorial, poderia dizer que tem uma componente ao longo desse eixo, que poderia chamar de X. E essa visualização rasa representaria-se muito similar ao movimento harmônico simples, onde a sua posição variará entre um valor máximo e mínimo e a sua velocidade também variará. Vamos ver como se expressa aquilo. Mas, se inicialmente tem-se um objeto que está fazendo um percurso circular, o mais fácil de descrever a sua posição, pois sempre está à mesma distância em relação à origem, uma distância a, o mais simples será dizer que expressa-se a sua posição em relação a uma informação. Essa informação é a orientação em relação a algum dos eixos cartesianos. Por facilidade, por convenção, assume-se sempre o eixo X na região positiva, ou o semi-eixo X positivo. Dessa forma, poder-se dizer que a sua posição em X, por mais que apresente esse deslocamento nesse sentido anti-horário, a sua posição em X será a projeção dessa posição que tem, mas ou a sua coordenada em X será equivalente a essa projeção, a esse valor, a amplitude ou o valor, do raio vezes o cosseno do ângulo θ, equivalentemente para a coordenada em y, associada ao cosseno do ângulo θ. E dessa forma, se diz que se o movimento circular é uniforme, implicando que a velocidade ao longo da trajetória desse objeto seja em módulo a mesma, por mais que varie em orientação, mas o seu módulo será sempre o mesmo, a taxa de variação instantânea dessa grandeza que caracteriza a orientação em relação ao tempo será uma constante, ou seja, que sua velocidade angular permanecerá sempre a mesma. A velocidade angular, nesse caso, também escreve-se com letras gregas, e nesse caso, como tínhamos visto anteriormente, será ômega minúsculo. Ou seja, que o ângulo θ, em função do tempo, varia linearmente em relação ao tempo, através dessa informação, a velocidade angular. Mas, por mais que seja a mesma letra, para o contexto do movimento circular, representa a velocidade angular. Para o movimento oscilatório, representa a frequência angular. É muito similar, mas há que distingui-las entre um movimento circular e um movimento oscilatório, por mais que seja a mesma letra usada. Dessa forma, se diz que a sua posição no eixo X, em relação ao tempo, será a amplitude, ou será o raio que apresenta esse objeto até a origem, um raio A, vezes cosseno de ômega t, e esse fator que está aqui, mais φ. Pois não se sabe se inicialmente esse objeto A partiu de uma posição máxima no eixo X. Poderia ter partido de um ângulo diferente a 0 radianos, ou seja, que no instante inicial, o ângulo φ, esse deslocamento, poderia ser 1 radiano, meio radiano, 1/10 de radiano, ou o seu equivalente em ângulos, 10 graus, 20 graus, 30 graus, dependendo do caso. Igual a configuração, a sua posição no eixo Y em relação ao tempo dependerá do raio desse movimento circular uniforme, vezes seno desse argumento completo. O seno de ômega t, ou da frequência angular, que nesse caso será a velocidade angular, vezes o tempo mais o ângulo de fase inicial, também implicando que não necessariamente no instante inicial a sua posição seja máxima no eixo X. Mas fisicamente sabe-se que poder-se associar a frequência angular com a frequência linear, mediante esse fator de escala, pois cada vez que se faça um ciclo de oscilação em radianos, representaria uma volta completa equivalente a 2 pi radianos. 4 pi radianos, 6 pi radianos, fazendo ciclos de oscilações associados ao período natural de oscilação das funções trigonométricas, cosseno e seno.
Conhecendo essa informação, também pode-se expressar em função do período da oscilação, como sendo a razão de 2π radianos pelo período, pelo tempo. Unidade de radianos por tempo, unidade de radianos por tempo. Visualmente, há uma desfase de π-meios entre a função seno e cosseno, mas é uma representação puramente matemática. Quando o ângulo for 0 radianos, será o máximo valor em x horizontal. Ou quando o argumento completo que está aqui de ômega-t mais φ for 0, o cosseno será máximo e o seno será mínimo, será 0. Implicando que sempre haja uma desfase de π-meios, quando um seja máximo, o outro será 0, mas quando um é 0, o outro será máximo, mas negativo. Visualmente, agora sim se poderia observar que a posição em x e a posição em y oscilam de forma harmônica, com uma única frequência, que nesse caso a frequência da oscilação está associada com a velocidade angular do movimento circular uniforme. E aí a chave da ligação ou da conexão entre o movimento circular uniforme com o movimento harmônico simples, como observa-se nessa animação. Um sobe e outro desce e outro gira, mas quando atinge o ponto mínimo, significa o máximo alongamento, e quando atinge o ponto da altura máxima, a máxima compressão da mola, como observa-se nessa representação. Dessa forma, se me é fácil entender, concluímos a aula de hoje e nos vemos numa próxima.